E para trazer aqui uma pessoa, então, para representar aí todas vocês, tá? Então, teremos aqui um depoimento aí de uma das alunas que vai compartilhar um pouco também da sua experiência aqui com o programa, que é a Alessandra Cruz. Obrigada a você, Gil. Muito obrigada. Oi, meninas. Boa noite, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Alessandra. Eu venho do Rio de Janeiro, cheguei hoje de manhã. Estou muito feliz de poder estar aqui. A gente prepara alguma coisa para falar aqui e quando chega e vê... Eu me vi em várias histórias aqui, em vários trechos da apresentação da Tânia, da apresentação da Jaque, a gente estava conversando antes. É muito incrível, né? Cada uma tem uma história bem bacana, mas é sempre aquela história do como é difícil, né? Aquele ufa, porque realmente não é nada fácil. Mas eu estou aqui para agradecer, para parabenizar todas nós que fomos até o fim, porque realmente o que a Jaque falou é verdade, é desafiador, é o horário da noite, não dá, às vezes, para assistir todas as aulas síncronas, a gente acaba assistindo depois, mas é sempre muito bacana ter o conhecimento que a gente adquiriu. Falando um pouco do programa em si, quando eu comecei a fazer ele, eu falei assim, nossa, quando eu comecei a transição de carreira, eu fiz isso com 48 anos, eu não sei se eu sou meio maluca, mas foi assim que eu comecei. O meu background é química, assim como a Tânia, eu comecei como técnica, me formei na Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, então é de lá que eu tenho toda a minha experiência de trabalho em si. Quando eu entrei, comecei a trabalhar, foi como técnica, eu tinha só 19 anos, e eu tinha certeza que eu ia continuar como química, né? E assim eu fiz. Passei para o FRJ, e eu falei que eu queria fazer a minha faculdade trabalhando. Demorei 10 anos, mas eu fiz. Terminei em 2009 e queria ter tido a oportunidade na época de fazer um curso na área de tecnologia, porque eu sempre curti muito essa área, mas não tinha, não na Faculdade Federal. E eu segui. Segui aí, fiquei 16 anos na minha primeira empresa de trabalho, e depois eu disse que eu não queria mais. E fui buscar outras coisas. Passei pela fotografia, cheguei a tirar a habilitação para tripulante de comissária de voo, e caí na área de tecnologia. É muito puxada por uma apresentação que eu assisti, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa realmente fazer sempre. É uma coisa que a Tânia falou, é se jogar mesmo, é aparecer, é participar das coisas que oferecem para a gente. E foi a convite de um amigo meu que eu fui assistir uma apresentação sobre tecnologia, sobre o futuro. E numa dessas apresentações tinha uma apresentação da faculdade que hoje eu faço. E eu fiquei encantada, eu falei, eu quero. Eu não me via mais fazendo outra graduação, não no formato que a gente conhece hoje, nas faculdades normais. E eu segui, estou nessa graduação até hoje, estou aí lutando para terminar esse ano ainda. E assim como a Tânia, eu lutei para entrar, e eu estou lutando para conseguir sair do programa. Mas está sendo muito gratificante estudar lá e correr por fora, fazendo outros processos na área de tecnologia. E assim como vocês, eu estou sempre procurando alguma coisa que possa somar ao que eu estou buscando. Na verdade, quando a gente começa meio que, nossa, tem tanta coisa, eu vou fazer o quê aqui? E é difícil mesmo, Luma, é difícil. Você olha aquele terminal, eu falei, gente, eu não sabia nem como é que eu entrava aqui. E você se vê depois entrando e escolhendo a melhor forma de trabalhar, escolhendo qual é a melhor plataforma e seguindo, é gratificante. Por mais que a gente se acabe, são muitos desafios, mas vale muito a pena. Então, foi assim que eu conheci o programa. Obrigada, Gil. Da Rainmakers, junto com a Microsoft e com o GitHub, e foi muito bacana ver meu nome ali entre as 100, e poder estar aqui. Eu falei, eu vou, não quero nem saber, tirei tudo da frente e vim, porque eu acho muito importante o que a gente está fazendo aqui, esse networking,
Eu terminei uma fase de um curso que eu estou fazendo ontem na área de segurança, né? Estou aí caminhando para Blue Team, e uma das coisas que o nosso instrutor falou para a gente na sala online foi isso, né? O nosso network ele acontece ali no café, quando a gente está sentada, ou então quando a gente está em pé, circulando entre a gente mesmo e conhecendo um pouquinho da história de cada uma, né? Porque desafios, eles existem. Falando um pouco sobre a parte da mulher na tecnologia, hoje em dia a gente vê muito falar sobre as cotas, né? Toda essa pauta de ESG, que as empresas precisam colocar números para dentro, né? Mas a gente tem que cada vez mais entender que a gente tem competência para estar onde a gente está, qualquer lugar. A gente hoje está falando aqui da tecnologia, mas pode ser qualquer área. Nós, mulheres, temos muita competência para assumir qualquer posição que a gente queira. E a cota, hoje em dia, ela é muito usada como instrumento para começar, porque, querendo ou não, a gente é a maioria. Somos a maioria já. Só que na tecnologia e em algumas outras áreas, a gente é muito a minoria. E na tecnologia, então, mais ainda. Então, a gente tem competência para estar lá. E a gente usa as cotas para essa primeira entrada, né? Não é só para fazer um número, mas a gente precisa dela ainda. E eu torço para a gente nunca mais precisar. A gente ocupar os nossos espaços e não precisar mais de ter cota, né? Mas, por hora, a gente ainda precisa e ela é muito importante. Eu acho que a Rumex faz um papel muito bacana em trazer a gente para essa parte toda de instrução e nivelamento de conhecimento, para que a gente possa ter ferramentas para poder estar lá, nivelado junto com todo mundo, com competência, né? Então, parabéns, Gil, muito obrigada. Foi mais do que um convite estar aqui, podendo representar vocês, meninas, mas foi muito importante, é muito bacana nesse momento de transição de carreira que eu estou, tá bom? Obrigada, bom retorno para todo mundo, e foi um prazer poder falar aqui. Obrigada, Gil. Muito obrigada, Alessandra, por compartilhar. Então, como comentei com vocês, até no início, né, a gente tem dados aí de que muitos participantes estão nesse processo de transição de carreira, né? Então, ver como o GitHub for Women, ele pode, né, contribuir, nem que seja com um pouquinho dessa jornada, é muito gratificante. Então, pessoal, essa foi a nossa sessão de encerramento do GitHub for Women. Então, novamente, parabéns. Novamente, muito obrigada por todos que estão no online, aqui no presencial. É muito legal ver aí a participação de vocês, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Opa, deixa eu passar aqui. Então, aí um obrigada mais oficial aqui.